segunda parte do capítulo 13. Então, abra sua Bíblia neste livro tão maravilhoso, tão importante, e que tem falado muito aos nossos corações, às nossas almas. Êxodo capítulo 13, nós vamos fazer a leitura dos versículos 17 até o versículo 22. O título da mensagem é O Guia de Israel. O Guia de Israel. Êxodo 13, 17 a 22. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim o texto sagrado: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar. Ó Deus, que bênção eu ouvir a Tua voz. É isso que nós precisamos essa noite. E para isso, Deus, usa o Teu servo para trazer a mensagem aos nossos corações. Também abençoe cada um que está aqui ouvindo, cada irmão, cada um que está acompanhando, que os ouvidos estejam atentos, que nós não entremos em nenhuma distração, mas que nós estejamos voltados para o Senhor neste momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos. É muito comum, quando a gente vai em cidades turísticas, a gente ver um guia. Tem vários guias. Às vezes a gente acompanha pela televisão aqueles programas que falam das cidades turísticas e mostram ali o guia falando isso, levando aqui, levando ali, não é? Mas eu penso que se a coisa complicar no meio do caminho ali, não é? Imagina um guia ali em Israel, naquela região ali, hoje em dia, não é? Ali no Irã, hoje em dia. Aí a coisa complicar, eu penso que o guia vai, não é mesmo? Cuidar dele, se preocupar com ele, e os que estão guiados ali, deixa para depois, cada um por si agora. Não é? Eu penso, pode ser que tenha alguns mais corajosos que não façam isso. Mas esse guia de Israel não é assim. Esse guia de Israel, o Senhor, o guia de Israel, ele conduz o seu povo, ele conduz soberanamente o seu povo. Ele passa por vários lugares difíceis, ele está junto com o seu povo. Israel estava saindo do Egito, e o natural, pensando, a cidade é aquela lá, a terra prometida naquele lugar. Se alguém pegasse o Waze na época e colocasse ali o endereço, né? Ou ele ia indicar, o caminho é esse aqui. É o natural, a rota direta para Canaã. Porém, Deus escolhe outro caminho. O caminho mais rápido ali, quem sabe, e o texto nos mostra isso, não era o caminho mais seguro espiritualmente. Era necessário um caminho um pouco mais longo. Deus tira o seu povo então do Egito e conduz durante essa jornada por esse caminho mais longo. Deus não apenas liberta, meus irmãos, mas Ele guia pelo caminho, e o caminho certo. Deus não vai guiar pelos atalhos, Ele vai guiar pelo caminho certo. O povo de Israel, então, depois de tantos acontecimentos ali no Egito, depois de passar por várias pragas, e Faraó ali sendo duro de coração, até que chegou a 10ª praga, e Faraó falou: vai então, vai embora, e vai rápido, mas vai essa noite. E aí nós tivemos ali
aquele momento tão importante que falou da Páscoa, da preparação, e também falou dessa saída e da consagração dos primogênitos a Deus. E agora aqui o povo caminha, então, no sentido do deserto, pois esse era o ambiente que deveria ser enfrentado do Egito até a terra prometida. Se você olhar no seu texto aí, na sua Bíblia, com cautela, você vai perceber que tem ali alguns movimentos importantes nesse texto. O primeiro movimento é Deus evitando o caminho dos filisteus para preservar o povo. O segundo movimento que nós vemos é Deus conduzindo Israel pelo deserto. O terceiro movimento é o povo levando quem? Os ossos de José. Não está isso aí? E o quarto movimento, então, Deus acompanhando com coluna de fogo e uma coluna de nuvem. E nós podemos perceber, então, que Deus estava conduzindo de forma soberana o seu povo. E esse é o ensino principal, a proposição, é que Deus conduz o seu povo no deserto com sabedoria, fidelidade e presença constante. Deus conduz o seu povo no deserto com sabedoria, fidelidade e presença constante. E qual que é a direção, então, desse guia? Esse guia que é o Senhor. Como ele direciona, então, o povo? Em primeiro lugar, o guia direciona com preservação da fé. Leia comigo, versículo 17. Diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Leu aí o final? Por que Deus mandou por aquele caminho? Para que o povo não se arrependa no meio do caminho, vendo a guerra. Ali na terra dos filisteus tinha muita guerra ali, a gente sempre vê os filisteus envolvidos em alguma guerra, não é? Então, tinha guerras ali, e o Senhor falou, não vou levar o povo nesse momento por aqui, para que ele não chegue lá e fique desesperado e queira voltar para o Egito. Então, Deus está mostrando aqui como ele trabalha com o povo, com a igreja, para preservar a fé. Para que o povo não desfaleça, não volte atrás. Deus conhecia a fragilidade de Israel. Deus conhecia profundamente. E se Israel chegasse naquela terra ali imediatamente, nos filisteus, quem sabe eles poderiam voltar ao Egito rapidamente. Vamos voltar correndo. Queremos o Egito. O Senhor, queridos irmãos, não conduziu ali o povo apenas para o destino final, mas ele conduziu da forma correta. Ele não olha só o final, mas ele olha todo o caminho, todo o momento que nós percorremos, toda a nossa vida. O Salmo diz que a nossa vida estava escrita já. E quando a gente começa a entender isso, a gente fica mais tranquilo, realmente. A nossa fé fica mais firme, porque sabemos que o Senhor escreveu cada dia nosso. Ele conduz, então, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com a fraqueza ali do povo de Israel, dos seus filhos, Deus conduzia e falou o seguinte: esse é o caminho melhor neste momento. Às vezes, queridos, Deus fecha portas. Não para punir nesse caso, mas para preservar o seu povo, para que o seu povo não caia na fé. Salmo 103, nós lemos, versículo 13 e 14, diz assim: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E o 14, nós lemos, diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. É isso. Ele conhece a nossa estrutura. Sabe que somos fracos. É interessante que muitas vezes somos envolvidos em situações para que nos dizem: não, você é forte, você pode resistir, você consegue. Mas quando nós percebemos e olhamos internamente, nós percebemos realmente a nossa fraqueza, não é? De repente está tudo bem. Você saiu aqui, pegou o seu carro, virou a esquina, aí um motoqueiro foi, passou o sinal vermelho e entrou na sua frente. E aí você já perdeu a paciência, não é? Só comigo, né? Acontece. Já perdeu a paciência. O que esse motoqueiro foi fazer isso? Não é? Nós somos pó, queridos. Nós caímos.
O Senhor nos conhece, e como um pai, então, que se compadece, Ele nos guia da forma correta. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele vai nos conduzir. O texto ainda diz: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Glória a Deus. Fortalecendo o quê? A nossa fé. É como um músculo que você precisa fortalecer, e aí você fala: hoje eu vou fortalecer meu músculo, e vai e deita na cama e fico deitado. Não é? Vai dar certo? Mas eu estou fraco. Aí continua deitado, continua mais fraco. Quem sabe é o dia de você levantar, o momento de levantar cedo. Vou levantar e vou fazer calistenia, não é? Vou fazer exercícios aqui, mesmo sem academia. Vou fazer exercícios para fortalecer o meu músculo, os meus músculos. A nossa fé muitas vezes precisa passar por essas academias, por essas calistenias, por esses problemas da vida, para que ela seja fortalecida. Mas o Senhor vai levar para o final de vitória. Isaías 42, 3 diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Deus vai nos levar até o final. Pode ter o deserto ali. Eles chegaram na porta do deserto, não foi aqui? O texto mostrando? Chegando na porta do deserto. Deus está com eles. Está fortalecendo a vida deles. Calvino diz que Deus, em sua indulgência paternal, poupa seu povo para que não desfaleça sob provações excessivas. O caminho certo era aquele ali. Eles poderiam ter pensado: não, vamos pelo mais perto. Quem sabe alguém ali conhecia o caminho, não é? É aqui, eu pus no Waze, é por ali. Não, não é por ali não. Deus está mandando dar a volta pelo deserto. Deus ainda guia a igreja no caminho da fé. Os passos que damos neste mundo não podem abalar a esperança final. Deus vai nos conduzir até a vitória final. Louvado seja o Senhor. Deus trabalha com o seu povo para fortalecer a fé, Ele faz isso conosco, para que ela não se definhe. O objetivo é que nós sigamos, permaneçamos, que nós não voltemos para trás, para o mundo. Segundo lugar, o guia direciona por caminhos mais longos. Mais longos. Leia comigo o versículo 18. Diz assim: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então o caminho lógico era o reto, né? Para quem gosta de física, uma reta aqui liga melhor. Vamos tentar evitar curvas. Mas Deus mandou por outro lugar. E alguém falou: não, mas Deus não está sabendo o caminho? Não, Deus sabe. Nunca há descontrole da parte de Deus, e foi assim com o povo de Israel. Nenhum descontrole. Deus guiava por um lugar que seria mais longo. Mas ali, nessa passagem, haveria uma escola de santificação. Ali, o processo ia produzir dependência de Deus. O processo que eles passariam ia produzir maturidade. Você já percebeu quando a pessoa passa por muitas lutas, como ela fica mais madura? Aquele caminho ia produzir perseverança. Aquele caminho também traria quebrantamento dos corações. Todos esses pontos colocados para que aquele povo fosse ali preparado para a terra prometida. Não iam entrar de qualquer forma. Eles seriam preparados. Deuteronômio 8:2 nos diz assim, queridos: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Algumas vezes Deus vai fazer dessa forma. Você guarda ou não os meus mandamentos? A aprovação está muito forte, por causa disso você vai abandonar a fé? Ou você vai permanecer firme, de pé?
Nós cantamos aqui, né? O Coliseu não parou a igreja, não é assim? Estamos de pé, firmes, perseverantes. Essa semana eu vi um pastor com essa música, ele pegou essa música, colocou lá no Instagram dele. Aí estava lá, o Coliseu não parou a igreja. E o pastor assim, né? E mostrando a igreja toda vazia. Ele, cadê os irmãos que estão cantando o Coliseu não parou a igreja? É no dia de semana. Estão cantando o Coliseu não parou a igreja. Cadê os irmãos? Quantas vezes nós temos a boca para fora, a gente até canta, mas na hora que chega o deserto na nossa frente, que a gente tem que andar por ele, como ficamos? Romanos 5, 3, 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja o que Paulo diz. Nos gloriamos nas próprias vitórias. Não, ele está falando nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. É uma preparação para ficarmos mais fortalecidos, para termos a nossa esperança realmente no guia de Israel, naquele que vai transformar a nossa vida completamente quando chegar na terra de Canaã. E Tiago 1, 3 diz assim, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Veja o que Deus está preparando para nós, queridos irmãos. Preparando a nossa vida para sermos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Para isso vai ter que nos malhar, não vai? Vai ter que nos malhar. Deus está levando o povo então para a entrada do deserto. Bavinck diz que a providência de Deus nunca erra o caminho, ainda que frequentemente nos conduza por estradas incompreensíveis. Certamente alguns ali do povo de Israel estavam assim, mas que estrada é essa? Onde que Deus está nos mandando? Não estou entendendo nada disso aqui. E hoje é assim também, ou não? Você já não disse isso? Não estou entendendo por que isso aconteceu. Será que Deus perdeu o controle quando acontece alguma coisa assim conosco? Não. Deus está no controle. Está nos conduzindo por um caminho um pouco mais longo. Vai dar uma voltinha ali. Você vai pegar contorno, vai contornar, não é? Tem a contorna que faz a contorno em volta de Belo Horizonte. Vai pegar, vai contornar ao invés de ir na Amazonas direto. Mas é de propósito, é com um propósito. Deus continua guiando o nosso caminho, mesmo que aparentemente difícil, incompreensível, Deus está nos levando. A nossa visão é que é limitada, equivocada, mas não o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito, e os seus caminhos, a Bíblia diz isso, são maiores que os nossos, não é? Quantas vezes nós vemos isso? Depois que passa uma aprovação e acontece alguma coisa e a gente olha para trás. Agora Deus fez tudo isso para que houvesse esse resultado. José falou com os irmãos dele. Estavam todos ali preocupados. Nós te colocamos lá na cova, nós te vendemos. Ele, não fiquem aflitos. Tudo isso aconteceu para que houvesse muita salvação. O Senhor, então, conduz, e conduz de uma forma que é bênção, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para cumprir o propósito de um povo que é separado para o Senhor. Terceiro lugar, queridos, como que o guia direciona aqui? Ele direciona lembrando da aliança e das promessas. Veja que interessante, leia comigo o versículo 19. Diz assim, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Então, eles levaram aqui os ossos de José. José lá atrás, lá em Gênesis 50, 24.
né? Ele estava ali nesse momento final, ele fala: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José queria ir para a terra prometida, nem que fosse só os ossos. Que interessante. E agora o povo vai e leva os ossos de José. E quando eles levam então os ossos de José, eles estão olhando para a história que Deus fez, que Deus escreveu. A história feita por Deus com aquele povo, tudo que Deus havia feito até aquele momento. E está olhando para as promessas do que Deus disse que faria, porque Moisés falou, olha, José falou: leve meus ossos, porque Deus vai fazê-los entrar na terra prometida, como ele disse que faria. Deus nos lembra então da aliança. A aliança que Deus faz é uma aliança que Ele cumpre, irmãos. As promessas do Senhor, elas vão acontecer, vão se tornar reais. Israel então carregava consigo ali essa evidência de que Deus cumpre suas promessas. É a história que ele estava levando, é a história que também viria. Ah, meus irmãos, o tempo ele não enfraquece a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Algumas pessoas deixam de lado assim, depois que morrem, né? Não se preocupam muito. Mas veja que interessante, a gente percebe José se preocupando com os ossos. Ele sabia que depois do osso vira o quê? Pó, talvez, né? Vai destruindo até acabar. Mas os filhos de Deus têm esperança da glória. E esse era um símbolo de que Deus ia cumprir a promessa dele. Não que os ossos ali, a ossada era importante, mas a fé no Senhor Jesus era importante. É bom a gente tratar aqueles que vão com dignidade, não é? Não deixar de qualquer jeito. Isso demonstra que nós esperamos um dia encontrar com esse querido na glória. Quantas pessoas partiram do nosso meio, não é? Temos 50 anos de história aqui na igreja. Quantos já foram? Mas a nossa esperança é essa, que nós encontraremos com eles na terra prometida. Louvado seja o Senhor. O Senhor conduz então o seu povo dessa maneira, lembrando da aliança, lembrando das suas promessas. E hoje o Senhor deixou registrado na sua palavra a aliança, deixou registrada a promessa de que está separando o seu povo e que a igreja faz parte disso. Se por acaso alguém tem dúvida, será que Deus vai cumprir? Leia a palavra de Deus. Ele mostra, ele cumpre todas as suas promessas. Toda a história da aliança está aqui registrada. Todas as promessas estão aqui escritas. Podemos consultá-la. Não há motivo para desespero. Não há motivo para descrença. Há sim motivo de buscar cada vez mais o Senhor e deixar as Escrituras alimentar a nossa esperança, a esperança da glória. Quarto lugar, queridos, como que esse guia direciona o povo? Em quarto lugar, o guia direciona com a sua presença protetora. Leia comigo versículos 21 e 22. Diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A segurança estava ali. O guia de Israel estava ali. Eles não venceram e não tinham esperança na sua própria experiência, até porque não tinham muita experiência como nação. Estavam sendo ali formados. Não eram muito estrategistas.
também. Não tinha muitos líderes ali. Veja que a gente viu Moisés seguindo esse povo, guiando esse povo, até quando o sogro dele falou: você vai morrer aí, meu amigo. Faça aí, separa aí alguns líderes e tal. Não foi pela força militar também. Eles não tinham nada disso. A segurança deles estava na presença de Deus. Deus estava com o seu povo. E aqui nós percebemos a nuvem que guiava durante o dia. Claro que no deserto podemos perceber que o calor deve ser um pouquinho forte, não é? Aqui de vez em quando chega aqui 30 e poucos, 35 graus, tem gente falando: mas que calor. Lá no Rio vai chegando 39 graus, que calor, 40 graus, que calor. Mas no deserto deve ser um pouquinho mais, não é? E eles iam caminhar naquele deserto. Então o que Deus faz? Ele vem com uma nuvem, não é? E protege aquele povo. E quando chega a noite? A noite deve ser bom, não é? O que acontece é que o calor sai muito rápido da areia, não é? Então a noite fica muito fria, porque o calor vai embora. E aí o que Deus faz? Além da escuridão da noite, né, o que Deus faz? Então agora é uma coluna de fogo. Aquecia aquele povo e guiava pelo caminho. Veja como Deus estava com o seu povo, cuidava do seu povo. E o texto diz que nunca se apartou. Olha o versículo 22, leia comigo de novo o versículo 22. Diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus estava ali, meus irmãos, o tempo todo, presente. Ah, Deus, nós estamos aqui no deserto, eu estou contigo. Deus, está de noite, eu estou contigo. Está de dia, o sol muito forte, eu estou contigo. Salmo 121, belíssimo salmo, diz assim, a partir do versículo 5: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que salmo belíssimo. O Senhor que nos guarda, que nos abençoa, nos protege. Não apenas fisicamente, mas também a nossa alma. Quantas vezes estamos desesperados? Está tudo bem, mas a gente está perturbado por algum motivo, por alguma ansiedade. O Senhor guarda a nossa alma. O Senhor está presente conosco todos os dias. Isaías 43, versículo 2 fala assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor não falou assim: não vai passar pelo fogo. Ele fala: quando passares. O Senhor não disse: não vai passar pelas águas. Tem gente que não gosta de água, né? Eu conheço alguns que até para tomar banho tem medo de afogar no banho. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor está em todo momento conosco. Em Mateus 28, 20, Jesus fala assim, já no final ali, antes de subir aos céus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja o que diz o Sinclair Ferguson. Ele diz o seguinte: o maior presente de Deus ao seu povo é o próprio Deus. O maior presente do seu povo é o próprio Deus. Hoje o Senhor continua com o seu povo. Alguns preferem as bênçãos de Deus. Eu quero a bênção de Deus. Eu vou lá na igreja. A sua igreja tem campanha? Tem, então vou lá. Eu quero a bênção de Deus. Quantos dias? 7? 7 dias. Vamos fazer uma campanha de 7 dias. Então eu quero a bênção de Deus. Aí vai, Deus até abençoa. A pessoa recebe a bênção e depois não volta mais.
Não quer o Senhor, ela quer a bênção do Senhor. Mas Ferguson disse que o maior presente é o próprio Deus. Se estiver no fogo e Deus estiver ali, é o maior presente. Se estiver no deserto e Deus estiver conosco, é o presente. Se estiver nas águas e Deus estiver conosco, esse é o melhor presente. Por isso que Deus mandou o Espírito Santo para ficar conosco, não é assim? E hoje nós temos o Espírito em nós. Cada crente, o Espírito habita em cada crente, louvado seja o Senhor, e nos conduz pelo caminho, nos leva durante a nossa vida com a sua presença protetora. Presença protetora. Nunca estamos sós. Quem sabe alguém te abandonou. Deixou você sozinho em alguma situação. Quem sabe seus entes partiram, você se sente só, mas você não está só. Jesus está contigo. O Espírito Santo está contigo. Louvado seja Deus. Podemos então, queridos, caminhar para uma conclusão em que nós enxergamos essa coluna de nuvem e de fogo, e nós percebemos que isso aponta para Jesus, para Cristo. Deus guiava o seu povo visivelmente no deserto. Hoje Cristo nos conduz pela sua palavra. A igreja é conduzida pela palavra, pelo Logos. A igreja é conduzida pelo Espírito. A igreja é conduzida pela sua providência. Às vezes uma porta fechada é a providência de Deus. Não, não é essa aqui. Mas a gente quer entrar naquela. Não, mas não é essa aqui não. É a outra. Essa aqui você não vai passar. A providência de Deus. João diz lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vivimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo que nos fala. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Jesus que ilumina nosso caminho, não é? O fogo ali, a coluna de fogo iluminava o povo a andar no deserto. Jesus ilumina nosso caminho. O que eu devo fazer, Senhor Jesus? Leia a palavra. Um dia eu vi uma figurinha assim no Instagram, sei lá. O cara lá, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí chega lá uma mão assim, entregando a Bíblia para ele. E ele, Deus fala comigo, é a Bíblia lá. É porque às vezes a gente quer ouvir outras coisas, nosso coração é enganoso, mas Deus nos fala através da palavra dele. João 14,16 diz assim, eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O mesmo Deus, então, que guiou Israel, continua guiando o seu povo, e dessa vez para Canaã celestial. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos confiando nos caminhos do Senhor, mesmo que eles pareçam difíceis, longos. O Senhor está nos conduzindo por esse caminho. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Vamos confiar em Deus. Ele não está vindo atrasado, Ele não vai atrasar a nossa caminhada. Ele está nos levando da forma correta e certa. Pode parecer longo, mas é a bondade do Senhor que está providenciando esse caminho. Como viveremos, irmãos? Em segundo lugar, lembrando das promessas de Deus, lembrando da aliança das promessas de Deus. Assim como o povo ali levou os ossos de José, nós precisamos carregar a memória, a palavra de Deus. O que Deus fez conosco, o que Deus fez com o seu povo, o que Deus está fazendo, o que Deus fará, tudo isso aqui, o que aconteceu e as promessas, o que vai acontecer. Devemos ter isso na nossa mente, lembrar a todo momento. Hoje nós, por ter tanta facilidade de informação, às vezes nós deixamos de lado um pouco a memória, não é? Ah, não, isso aqui eu não preciso decorar não, que eu vou lá e procuro no Google, né? Aí o Google, me dá. E agora, com inteligência artificial, ainda mais. Ah, não, isso aqui eu só vou perguntar ali no IA e ele vai me dar, não preciso decorar não. Mas nós devemos exercitar nossa memória. Já pensou se o mundo digital começar
a trazer mentiras, né, aos poucos, e a gente vai confiando no mundo digital, ele vai trazer mentira aos poucos, até que um dia todo o povo esteja desviado. Devemos ter na memória a palavra de Deus, guardar aquilo que o Senhor está nos dizendo. Como veremos, terceiro lugar, viveremos descansando na presença do Senhor. Ele está conosco, vai nos levar. Se estivermos cansados na caminhada, Cristo está conosco. Não estamos sozinhos, não vamos atravessar o Mar Vermelho, nem, já comentou que o Mar Vermelho, primeira palavra, né? Não vamos fazer isso sozinhos, não vamos ter que nadar muito, não. Deus está conosco, devemos descansar então no Senhor Jesus. Quarto lugar, como viveremos? Olhando para Cristo, Ele é o guia perfeito. Ele é um maravilhoso conselheiro, Ele é o nosso guia. Jesus, devemos olhar para Ele. João também diz, Jesus disse isso e ele anotou no caderninho dele. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Cristo, é com Ele, é por Ele, é para Ele. Portanto, queridos, o Deus de Israel, o guia de Israel, aqui nesse êxodo, guiou o povo, ele também continua guiando a igreja hoje. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele governa a nossa vida, nos faz passar por desertos também. Ele nos lembra das promessas dia após dia e ele permanece na nossa caminhada conosco, que vai até o final, Pode parecer longo o caminho, pode parecer cansativo, mas nunca faltará a direção do Senhor, a direção certeira de Deus. Sendo assim, vamos orar.